Pessoal, você me conhece? Eu sou o Omaile, eu faço imposto de renda há mais de 20 anos e algumas questões se suscitam a cada ano e elas são repetitivas, recorrentes e incansáveis, por mais que você explique. E agora em setembro de 24, nós tivemos uma nova lei que foi promulgada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, que vai resolver um problema desse. É claro que não vai resolver assim, de forma tão simples, porque nós somos escravizados pelo Estado brasileiro, nós, sociedade. Porém, a atualização do valor do imóvel na declaração do imposto de renda foi facilitada por uma lei agora de setembro de 24. E a resolução desse problema, dessa problemática que eu vou te passar agora, ela deve ocorrer até 15 de dezembro de 24, tá? Então, se você não fizer essa regularização, acabou o prazo, tá? O prazo da lei é esse, tá bom? Então, o que eu escuto todo o imposto de renda e toda vez que eu vou fazer uma blindagem de patrimônio ou uma gestão otimizada de patrimônio para um cliente? Doutor, eu quero atualizar o valor dos meus imóveis, O meu pai me deu uma fazenda que custa 20 milhões e no meu imposto de renda está por 50 mil reais. Se eu vender essa fazenda por 20 milhões, eu vou pagar o ganho de capital de 15% no mínimo, Que nesse caso nem é só 15, tá? Mas o padrão é 15, só para vocês entenderem, do lucro. E não necessariamente esse lucro existe. Por quê? Porque eu posso ter comprado um imóvel que custa 1 milhão e na hora de passar a escritura ele foi passado por 500 mil e está declarado por 500 mil. E se eu vender ele por 1 milhão, eu vou pagar 15% desses 500 mil de diferença, mesmo que eles sejam inexistentes. Isso acontece todos os dias, tá? Fora isso, tem gente que herdou imóvel, tem gente que comprou imóvel e declarou errado, tem gente que comprou imóvel, declarou certo, mas passou a escritura errada. Tem mil hipóteses do seu imóvel estar a um valor muito abaixo do de mercado na sua declaração. A bem da verdade, eu tenho mais de 13 mil declarações de imposto de renda no meu currículo, de acordo com esses anos todos aí trabalhando. E eu posso te dizer que 98% dos imóveis declarados dos contribuintes brasileiros estão abaixo do valor de mercado. Tá? Esse é um dado. Tá? Então, o que o governo publicou na Lei 14.973 de 2024? Que você vai poder aumentar o valor desse imóvel, trazer ele ao valor real de mercado, não pagando os 15%, pagando 4%, tá? Isso nós estamos falando de imposto federal. Como que vai funcionar isso? Qual o procedimento? Seu contabilista ou seu advogado tributarista vai fazer uma retificadora da sua declaração de imposto de renda, vai atualizar o valor desse bem ou desses bens. Você vai pagar o imposto até essa data que eu falei, 15 de dezembro de 24. Para o próximo ano, isso já vai estar tudo ok, já está atualizado. Perfeito? É isso que vai acontecer. Agora, eu vou falar aqui das exceções, tá? Mas antes é importante dizer que esse benefício, esse redutor da alíquota, também é aplicado no caso das pessoas jurídicas, tá? Mas aí não é só 4%, será 10%, tá? 6% de imposto de renda da pessoa jurídica e 4% da contribuição social, tá? Então você sai de 15, se da pessoa física, cai para 4 e você sai das alíquotas da sua pessoa jurídica e cai para 10. Tá? Aí vai depender do teu enquadramento contábil para saber qual que é a alíquota correta que você paga aqui na jurídica. Perfeito? Mas com certeza é muito maior do que 10, tá? Para você entender que está tendo desconto. Agora, é óbvio que não existe colher de chá,
não existe almoço grátis e quando a esmola é demais, o santo desconfia e o governo brasileiro praticou aqui uma tabela para os espertos, para os malandros. Se é que é possível dizer que há alguém mais malandro que o governo brasileiro, né? Para começar. Mas para deixar aqui muito claro, né, e objetiva a explicação, existe uma tabela com o período de 15 anos e que somente após esse período você terá isenção total desse ganho de capital, desse imposto sobre o lucro imobiliário em relação a uma possível venda ou alienação ou transferência desse bem. Vamos lá. Se eu vender esse bem até 36 meses dessa adequação de valor, eu não tenho desconto do lucro imobiliário barra ganho de capital, tá? Então significa dizer que eu vou pagar os 4% para atualizar e se eu vender, esses 4% foi dado para o governo, porque eu ainda assim vou pagar os 15%, porque eu me utilizei, segundo a ótica do governo, não estou falando que eu concordo com isso, de uma manobra para não pagar imposto ou pagar menos. Evidentemente que não tem muito o que se esperar de bondade do governo brasileiro. E aí a gente tem aqui esse desconto progressivo que só vai te trazer a isenção após 15 anos dessa atualização. Sim, então, por exemplo, 0% até 3 anos, eu estou falando 0% de desconto, tá? 8% entre 3 e 4 anos, 16% entre 4 e 5 anos e aí sucessivamente até 15 ou mais, que é o zero. Ô Mari, na prática, como que funciona isso? Simples. Eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu atualizei para 2 milhões. Paguei 4% de 1 milhão, que é o valor da atualização. Perfeito? Perfeito. Eu vou vender esse imóvel dentro de 36 meses. Esse 0% de desconto significa que eu vou pegar esse 1 milhão e tributar 15%, que é a alíquota do imposto de ganho de capital, né? O famoso lucro imobiliário normal. Perfeito? A partir do 37º mês, eu vou ter um desconto de 8%. Então eu vou pegar 1 milhão, vou descontar 8% e vou aplicar 15% no que sobra. Perfeito? De 4 a 5 anos, eu vou pegar 1 milhão, eu vou descontar 16% e vou aplicar 15% no que sobra. E aí eu vou nesse progresso, né? Eu vou nessa toada até 15 anos ou mais, aí eu tenho ali zerada a minha alíquota do ganho de capital. Perfeito? É assim que vai funcionar essa lei. É uma lei que vai resolver bastante coisa, porém, você precisa estar ali administrado, né? Ter conhecimento de como tomar essa decisão para que você não pague imposto a mais. Não é nem o mesmo, é a mais. Perfeito? Se você tiver dúvida, fica à vontade. Todo mundo sabe onde me achar. Um abraço e vamos em frente.